Boa tarde. Hoje eu vou continuar falando sobre Deus tem planos para você. Vou falar sobre as 4 coisas que devemos fazer enquanto esperamos os planos de Deus se cumprirem em nossas vidas. Vou falar sobre a terceira e a quarta coisa. Terceiro, não seja culado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos. Um exemplo mais claro sobre isso, quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia. O Senhor pediu para o profeta Samuel que fosse até a casa de Jessé para que ele ungisse um de seus filhos para ser rei daquela nação. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém, na casa de Jessé. Viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé então chamou todos os filhos que estavam em casa, mas Deus rejeitou cada um deles, como havia feito com Eliabe. Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria, e decidiu perguntar ao dono da casa. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12 diz: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos, e disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Essa passagem marca a unção de Davi como rei de Israel. Nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Se a sua vida não está indo bem, se os problemas só crescem diante dos seus olhos, você não pode crer que serão essas coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior. Precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos do nosso Pai. A quarta coisa, o meio define como será o fim. Não tenho dúvidas que a forma com que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus, o modo
com que nós comportamos determina o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos de sua carne e, por causa disso, pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava. Teve os cabelos cortados, perdeu sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois teve os seus olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles moendo grãos. Durante uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Em Juízes, capítulo 16, versículo 28, diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus atendeu aquele pedido, então Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos os que estavam ali, inclusive ele. Em Juízes, capítulo 16, versículo 30 diz: E disse Sansão: morra eu por filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou nessa morte do que os que matará nessa vida. A história de Sansão poderia ter sido bem diferente nas escolhas que ele fez, mudar os seus rumos de sua vida. Ele foi desobediente e, em muitas situações, não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor. Ele resolveu fazer tudo pela própria força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não focamos na realização dos sonhos de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. Nossa paciência será testada durante o tempo de espera. O tempo de Deus é o tempo certo. O período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão um fim. Viver os sonhos de Deus é um ato de decisão e de fé. Não é fácil esquecer e deixar de lado projetos e sonhos desta vida, para estarmos dispostos a viver algo que nem sabemos como será. Porém, sabemos que será o melhor. Porém, tenha certeza de que isso será o melhor para você. E é isso, até o próximo vídeo.